Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também por imagens pela UTV, a TV da internet, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tudo no ar, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 1 da tarde a gente quer você por aí curtindo, comentando, compartilhando o programa Gente que Fala. Interaja com os nossos convidados de hoje. 973350038 é o número do WhatsApp. 973350038, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman. É quinta-feira e você conhece o nosso espaço aqui nesse dia, sempre voltado para o gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos conhecer os nossos entrevistados de hoje, que vão analisar os temas por aqui propostos. Vamos lá, gente. Doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de Justiça em Pernambuco, coordenadora da Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público e do Grupo de Trabalho Observatório do Ministério Público em Defesa da Democracia. A promotora Bianca hoje está em Salvador para essa conversa com a gente. Boa tarde, promotora, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Queria dar uma boa tarde também, cumprimentar meus colegas hoje de bancada, a doutora Ana Flávia, a professora Antonella, o doutor Antônio Carlos. Agradecer mais uma vez, né, pelo convite de estar participando aqui do programa, dizer que o dia está lindo em Salvador, estou na Bahia. Não é? Hoje eu acho que muitos promotores de justiça, o Ministério Público hoje está bem concentrado aqui, porque a gente tem o maior congresso da classe, que é o Congresso Nacional do Ministério Público, aqui promovido pela CONAMP, então estamos concentrados aqui na Bahia hoje. Mas bom programa a todos, estou à disposição. Obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Um bom trabalho para vocês todos aí, os operadores do direito, o pessoal do Ministério Público, e que tragam boas informações para a gente aqui também, promotora Bianca. Eu apresento a doutora Antonella Galindo, ela é professora e vice-diretora da Faculdade de Direito do Recife. E a doutora Antonella está justamente no Recife para essa conversa com a gente. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Muito obrigada, Mauro, né? Bom dia, boa tarde, aliás, né? Antônio, Ana Flávia, minha queridíssima Bianca, né? Zenilda. É um grande prazer estar nesse momento aqui. Estou em Recife, estava ontem em BH, né? Num momento lá com os juízes e as juízas do trabalho, para falar um pouco desses temas que me são muito caros. Mas as atividades de gestão não me permitem ficar muito tempo fora de Recife, né? Então, estou de volta a Recife, estou na sala da faculdade, inclusive, da direção, dando uma pausazinha na gestão, nas demandas aqui da gestão, que são muitas, mas para conversar um pouco com essa bancada tão seleta e com os ouvintes e telespectadores também no YouTube, né? Um grande prazer, uma grande satisfação dividir esse espaço com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, doutora Antonella. Também com a gente, Ana Flávia Pires, bióloga, ela é diretora da GEMSure Biosafe e Consultoria. Tudo bem, Ana Flávia? Boa tarde. Tudo bem, Mauro? Boa tarde. Agradeço mais uma vez o convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, podendo debater esses temas. E cumprimento aqui todos os meus colegas, Antonella, doutora Bianca. É um prazer estar aqui hoje. E o doutor Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, é a Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Tudo bem, Antônio Carlos? Bem-vindo. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, cumprimentando a bancada fantástica que nos enche de responsabilidade. Muito prazer em estar nesse grupo aqui. Vamos aos temas de hoje, Mauro. Obrigado, Antônio Carlos, pela presença e pela colaboração sempre com a gente aqui no programa Gente que Fala. Hoje, quinta-feira, gente do MPD que Fala. Vamos lá, gente. Em 2011, após um longo debate com a sociedade civil, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre duas pessoas do mesmo sexo.
Passados 12 anos daquela decisão, os casamentos homoafetivos quadruplicaram. Num artigo publicado no Poder 360, o procurador Roberto Liviano elogia a coragem da decisão do STF, que, nas palavras do procurador Liviano, buscou a proteção da dignidade humana, o direito à igualdade e até mesmo o direito à felicidade. Só que, desde outubro, agora, né, vem avançando na Câmara dos Deputados um projeto de lei que altera o Código Civil para impossibilitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Promotora Bianca, eu começo com a senhora a respeito desse tema. O Congresso Nacional, nesse movimento, na tentativa de aprovar esse projeto de lei, pode modificar, pode alterar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal? Pois é, Mauro. Nesse ponto, existem duas situações bem específicas que eu gostaria de pontuar, e claro que existe uma questão de inconstitucionalidade aí, que eu acho que a professora Antonella pode explicar melhor do que eu. Mas sobre essa pauta, eu queria que a sociedade, inclusive, ficasse atenta a dois pontos fundamentais. Primeiro é o movimento de retrocesso do Congresso, né? O retrocesso de um direito conquistado, que está intimamente relacionado com os direitos humanos. Então, a gente não pode, como sociedade, evoluir, até porque você pensa, não, mas não é uma evolução, é uma pauta da linha mais conservadora, mas veja só, em matéria de direitos humanos, quando a gente evolui, a gente já evoluiu em tantas outras situações, a gente não pode retroceder, né? Existe a vedação ao retrocesso. Então, o Congresso não pode se pautar dessa forma, mesmo que ele tenha adesão. E outra coisa que eu acho muito interessante é em relação se existe, e eu acho que isso é o mais grave, se existe um projeto de lei que entrou, que tem um parlamentar que vem à defesa, existe um público para isso. Então, mais do que trabalhar não só a questão da lei do Congresso e da vedação do retrocesso, a gente precisa trabalhar esse público, né? É um público que vem contrário a uma conquista de um direito fundamental. O que é que essas pessoas pensam? Então, e aí vem a outra questão que é a ideologia de gênero, que a pessoa é contra uma ideologia de gênero e não sabe nem o que é ideologia de gênero. E fala e não tem, e porque realmente não existe. Né? Eu sou contra a ideologia de gênero. O que é? As pessoas que defendem isso não sabem nem de que se trata. Quando você pergunta, mas o que é que você quer defender? As pessoas não sabem. Acham que é um fomento a uma homossexualidade, um fomento a uma pedofilia, um fomento a sei lá o quê, que elas nem conhecem, é aquele movimento meio de manada, né? O de repetição. Você repete aquela informação superficial, você não aprofunda, mas que dá muito trabalho aprofundar e traz uma complexidade. Não é? Então, e as pessoas precisam entender que não é o Estado que determina o casamento homoafetivo, não. O Estado regulamenta porque a sociedade assim se posicionou. As pessoas assim estão vivendo. As pessoas assim... Existem novos arranjos familiares. E nessa temática de arranjos familiares, cada um vê o que é melhor conveniente. E se você é uma pessoa que defende a família, você defende todas as famílias. Você não pode achar sob o mote de dizer que defende a família, defender a sua família e excluir todas as outras. Então, não há uma verdadeira defesa à família. Então, não existe essa argumentação de defesa à família, uma família tradicional que só cabe a sua, ou, sei lá, de um percentual de pessoas ali. A sociedade evoluiu, novos arranjos familiares, né, estão se constituindo. As pessoas vivem assim, não foi o Estado, nem foi uma ideologia, nem foi um partido político que colocou. Isso as pessoas vivem assim, é um estilo de cada um dentro da sua individualidade, da sua dignidade, que vivem dessa forma. Os casais já vivem assim há muitos anos, precisavam regulamentar, porque tem uma questão de sucessão, tem uma questão de reconhecimento de direitos, tem uma questão de direito previdenciário, que emana dessas relações de convivência, né? Que as pessoas vivem anos juntas, formam patrimônio, enfim. Isso tem um efeito jurídico muito importante, por isso que se estabeleceu a necessidade até de um casamento, de uma formalidade, de uma sociedade, para que o mundo jurídico saiba que aquelas pessoas viveram dessa forma e possa proteger numa eventual incapacidade, um falecimento, enfim. São essas considerações, para não me alongar muito, eu gostaria de ouvir os outros. Vamos ouvir a professora Antonella a respeito desse tema. Nesse sentido do raciocínio da promotora Bianca,
doutora Antonella, do Estado se adaptando à dinâmica da sociedade, esse movimento do Congresso Nacional é constitucional? Eles podem modificar o que foi decidido pelo Supremo? Temos, na verdade, dois aspectos, né? A Bianca tocou num ponto muito importante, que é o aspecto, inclusive, que extrapola o direito. De um ponto de vista constitucional, em tese, o Congresso Nacional, a decisão vinculante que o Supremo tomou em 2011, ela não vale para o Congresso. Então, de modo que o Congresso, em tese, pode modificar, digamos assim, como já aconteceu em alguns momentos, pode superar uma jurisprudência do Supremo, de um ponto de vista de uma jurisprudência vinculante, instituindo uma nova legislação. Só que, para que o Congresso faça isso, isso significa, dentre outras coisas, um inevitável conflito entre esses dois poderes da República. É preciso que razões relevantes, principalmente razões de supervenientes, possam indicar que aquela decisão seja, de fato, mais apropriada. Ou seja, por exemplo, o Supremo pode, eventualmente, declarar inconstitucional uma legislação, posteriormente o Congresso Nacional aprovar uma emenda à Constituição que modifique aquela norma que o Supremo usava como base para aquela declaração de inconstitucionalidade. Em alguns momentos isso aconteceu na nossa história da vigência da Constituição de 88. Só que, de 2011 para cá, absolutamente nada justifica um retrocesso dessa natureza, ou seja, nenhum fator superveniente corrobora com a ideia de que casamentos homoafetivos devam ser proibidos. Pelo contrário, o número de casamentos realizados, o número de uniões concretas que existem hoje, regulamentadas pelo direito, fazem com que a conclusão seja a oposta, seja exatamente de que essas situações são presumivelmente legais, são presumivelmente constitucionais, e uma eventual modificação que o Congresso, que eu quero crer que não vai acontecer, porque ainda tem que passar pelas comissões, tem que passar pelo plenário da Câmara, depois remeter ao Senado, também tem um percurso nas comissões do Senado, também no plenário do Senado, ainda tem possível veto do presidente da República, se o presidente veta, ainda tem que voltar para o Congresso deliberar sobre o veto, então é um percurso longo. Mas mesmo que passe por todo esse percurso, ainda por cima, segundo a jurisprudência do próprio STF, é uma lei que nasce presumivelmente inconstitucional. Ou seja, no fim das contas, o STF teria que revisar sua jurisprudência para que essa lei nascesse constitucional. Do contrário, é uma lei que nem vai ter eficácia no seu início, porque ela vai ser imediatamente suspensa do ponto de vista do respeito a esse precedente. Se eu não me engano, é a ADI 5105, eu não tenho certeza do número, mas existe decisão do Supremo vinculante de que decisões dessa natureza, no caso, deliberações do Congresso dessa natureza, nascem com presunção de inconstitucionalidade, de modo que só uma nova decisão do Supremo que viesse a estabelecer um novo entendimento é que permitiria que os casamentos homoafetivos, no final das contas, fossem proibidos. Então, me parece muito mais um jogo de cena, como Bianca destacou aí, me parece muito mais um apelo a determinados segmentos da população que tem uma simpatia pela ideia de que a família teria só um modelo, de que não teríamos a possibilidade de que as pessoas tenham liberdade de decidir com quem devem estar unidos conjugalmente, enfim. Me parece que é muito mais um apelo político, eleitoral, ideológico para as pessoas do que algo que vá ter realmente uma concretude mais objetiva, de um ponto de vista mais objetivo. Então, eu creio que isso aí daria um panorama geral sobre essa questão também da constitucionalidade, para além de Agora, corroborar com o que Bianca antecipou. professor Antonella, então essas motivações que o Congresso Nacional teria que apresentar, as razões para isso, e que, aliás, deveria partir do próprio autor da lei, isso não se pode se basear em agenda de costumes, tem que ter uma motivação específica e válida, né?
Sem dúvida, porque, inclusive, no próprio parecer, e eu escrevi recentemente no Conjur sobre esse PL, o próprio parecer do relator é um parecer que apela à religiosidade, apela a uma suposta ordem natural das coisas. E é bem importante até aproveitar esse momento para desfazer certos mitos. Falar em ordem natural das coisas, parece até que a homossexualidade, nesse caso, a homoafetividade, ela seria exclusiva dos seres humanos, o que não é verdade. A biologia já catalogou mais de 400 espécies na natureza que têm comportamentos homoafetivos, leões, girafas, elefantes, enfim. Como dizer que isso seria, por exemplo, uma permissividade, uma sociedade degenerada, se temos esse tipo de comportamento na natureza de animais que não têm a racionalidade humana? Então, é algo que, digamos assim, fortalece exatamente a ideia de que a ordem natural das coisas, a natureza não conhece o conceito de natureza, no fim das contas é isso, né? Não concebe esse conceito. Então, essa ordem natural das coisas, ou uma ordem supostamente divina, claro que as pessoas têm o direito de acreditar no que quiserem, o Estado é laico, não é antirreligioso, então as pessoas podem ter suas religiões, acreditarem. Não existe obrigatoriedade de igrejas casarem casais homoafetivos. As igrejas têm suas doutrinas, as igrejas vão ser respeitadas, como sempre foram, né? O casamento que se trata dessa decisão e dessa também regulamentação pelo CNJ é o casamento civil. É o Estado reconhecer essas situações, que são situações de fato, que vão ter uma regulamentação, uma roupagem jurídica, né? Ou seja, aquilo que Bianca colocou. Vamos ter ali o reconhecimento de direitos decorrentes dessa relação que concretamente existe. E existiam antes dessa regulamentação, aliás. Né? Não é uma novidade, o que a lei faz é reconhecer essa situação. E, no fim das contas, é uma questão que diz respeito à autonomia dos indivíduos. Se temos o consenso e não envolve menores, e não envolve pessoas incapazes de consentir, por que não o direito reconhecer uma situação de fato que já existe? É declaratório. Então, não tem sentido. Como se diz muito nos movimentos de defesa dos direitos de LGBTs, de homoafetivos, existe uma forma muito simples de se ser contra o casamento homoafetivo. É só não casar com um homoafetivo. Né? Se você é contra o casamento gay, não case com um gay. É simples assim. Ninguém vai ser obrigado. Né? Assim, as pessoas casam com quem quiser. Ou heteroafetivo, ou homoafetivo, seja lá como for. É uma questão que diz respeito a cada um e cada uma de escolher com quem deve estar. E o Estado deve simplesmente reconhecer todas essas formas, dar a roupagem jurídica, estabelecer os direitos e deveres, da mesma forma, não é privilégio, é seguir a mesma formatação que existe para o casamento mais tradicional heteroafetivo, seguir para o homoafetivo com os direitos e deveres decorrentes disso. É basicamente isso. Ana Flávia, sua percepção sobre esse tema, portanto, em Brasília, essa tentativa, né, do Congresso Nacional de modificar o que foi decidido em 2011 em relação à união civil homoafetiva. Nossa, acho um tema, adoro debater esse tema, ainda mais com duas pessoas, assim como a Bianca e a Antonella, né, que trouxeram dois fatos aqui, que é o primeiro que a Bianca trouxe, que assim, a gente precisa olhar para a nossa sociedade. Se essa pauta está sendo tratada na Câmara, a sociedade está clamando por ela, né? Por que a nossa sociedade está clamando por essa pauta? Que narrativa é essa, né? Eu vejo muito uma questão de narrativas, né? Essa narrativa, igual a Antonella colocou, o que é natural, o que é certo, o que é errado, e vão se criando narrativas em cima disso. Então, eu acho que nós que lutamos por direitos humanos, nós devemos olhar um pouco para a nossa sociedade e começar um trabalho na nossa sociedade de entendimento e de barrar determinadas narrativas. Não é nem barrar, mas quando uma pessoa traz uma narrativa dessa, você trazer uma outra. Como a que a Antonella trouxe sobre a questão do mundo animal, sobre a questão se você se você é contra, não se case com uma pessoa homoafetiva. E o outro ponto que a Antonella trouxe também, que é muito interessante, que é um projeto de lei, que é uma lei que já nasce, que é o que a gente chama as leis que não pegam, né? E aí é muito interessante que a gente vai falar um pouco sobre a questão da saúde. Nós temos muitas leis na saúde que simplesmente não são seguidas.
Mas são muitas, e leis que nos fazem bem, né? Leis que protegem a nossa saúde, e ninguém simplesmente segue. Então, eu penso muito da gente ter uma atenção às narrativas que a gente está tendo, né? E como que a gente pode trazer outras narrativas para a nossa sociedade e ampliar, né, essa discussão de, por exemplo, quem está tão preocupado assim com o casamento homoafetivo também está preocupado com a violência que uma mulher sofre de um casamento heteronormativo? Porque aí a gente tem muitas igrejas muito preocupadas, e aqui eu vou citar mesmo igrejas, que vem de lá de dentro essa preocupação com o casamento homoafetivo. Mas e aí? Tem essa mesma preocupação com as mulheres que sofrem violência psicológica? Porque a psicológica é a que mais escondida, né? Porque quando bate, você pelo menos vê. Mas as igrejas estão com essa preocupação com as crianças que sofrem abusos. Então, eu acho que que nossa sociedade tem tanta coisa para se preocupar, para realmente resolver, e essa narrativa desse casamento homoafetivo, ele vem para atender uma pequena parcela da população que está gritando muito e está conseguindo fazer esse barulho e está ganhando voto, digamos assim, e infelizmente com uma coisa debaixo do braço, que é a Bíblia, e que a gente sabe, né, que quantas coisas existem na Bíblia que não são seguidas, porque se tiver, né, que está escrito lá, é praticamente que a mulher deve apanhar, se bobear, tem isso lá até hoje. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas narrativas e ajudar a nossa sociedade a avançar e melhorar as nossas narrativas. Antônio Carlos, sua percepção sobre esse primeiro tema. Bom, as realidades estão postas, né? Os costumes estão colocados, os costumes estão aí. Cabe à legislação apenas regular esses costumes que já estão sedimentados. Isso já são coisas que estão sedimentadas. Essa relação homoafetiva vem sedimentada há muito tempo, vem sedimentada ao longo do tempo. Então, ao Congresso querer fazer uma legislação que contraria o que já está colocado para a sociedade, né? Por mais que hajam alguns gritos, alguma gritaria localizada, amplamente difundida pelos meios hoje disponíveis de comunicação, mas isso está feito, e quando o Congresso tenta fazer essa alteração, é como se fosse goela abaixo da sociedade. E a gente sabe que as coisas colocadas goelas abaixo às vezes recogitam, né? Quer dizer, a reação deverá ocorrer também da mesma forma. Então, temos sim que ver que o Congresso, acho que foi bem colocado pelas três que me antecederam, bem colocado. É um jogo também de cena para uma faixa da sociedade que tem isso muito presente, que discute isso de forma muito forte, tá? Mas é uma faixa bem definida dessa sociedade. Então, temos que entender que ao Congresso não cabe fazer trazer sequer essa discussão neste momento em que a realidade, repito, está posta. E foi bem colocada pelas minhas antecessoras que a relação ela está sedimentada. Na sociedade, isso está bem sedimentado. Então, fazer um jogo de cena neste momento me parece até inapropriado. Eu espero realmente que o Congresso não leve avante isso. 12h22 agora, programa Gente que Fala no ar, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Tudo ao vivo, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela AltVia, a TV da internet e também redes sociais. Próximo assunto por aqui, vamos passar mais brevemente. A ONG Repórteres Sem Fronteiras divulgou o relatório sobre a segurança dos jornalistas em 2022, destacando o Brasil como um dos países mais perigosos para os profissionais de mídia. No ano passado foram registrados 3 assassinatos de jornalistas, incluindo o caso do britânico Dom Phillips, na Amazônia,
e do indigenista Bruno Pereira. Vamos lembrar aqui, o Bruno Pereira não era jornalista, mas à época, né, desse assassinato, ele colaborava com o jornal inglês The Guardian, né? E no mundo todo, após 2 anos de declínio, houve um aumento preocupante de assassinatos de jornalistas em 2022. E os números ganharam impulso com a guerra da Ucrânia e agora pode ser que subam, né? Tendem a subir, na verdade, com a guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas. Antônio Carlos, eu começo com você a respeito desse tema. O que esses dados todos nos revelam? Revela um acirramento muito complicado, muito triste, de posições, de defesa de posições por grupos, por setores da sociedade que vão se contrariam a essência, o ritmo natural das coisas. É muito triste ver que países, inclusive o Brasil, estejam aí nessa listagem de países com índices de impunidade dessa forma, num assunto desta magnitude que envolve uma profissionais que levam informação e que têm que ter liberdade de de fazer uso dessa informação, e nós estamos vendo com muita tristeza que isso vem se acirrando no mundo. O que nós temos é que, aliás, as tensões, de uma maneira geral, vêm se acirrando, né? E nós temos que tentar trazer para o ponto de equilíbrio essas relações. E aí entraria, inclusive, a defesa intransigente que o Estado cumpra o seu papel de punir os responsáveis por essas mortes. Promotora Bianca, sua percepção sobre a questão da impunidade aí nesses casos, nesses assassinatos de jornalistas, e aí o Brasil aparecendo, então, entre os países com a maior impunidade e também o número de casos, né? Mauro, nesse caso, o Brasil tem vários destaques em relação à impunidade, né? Tem a questão da impunidade em relação à corrupção, né? A pauta de anticorrupção, tem impunidade em relação ao feminicídio. O Brasil tem impunidade em relação à morte de pessoas trans, tem impunidade em relação a crimes de violência política, né? E em relação aos jornalistas, tudo isso está muito ligado a uma política e em relação à liberdade de expressão. São assuntos muito relacionados. Então, e a dependência do sistema de justiça também, que anda disfuncional, né? Ele anda falho, ele não consegue atender e dar aquela resposta imediata. E enfrentamento do Estado também de uma forma séria. Então, quando o Estado ele não se posiciona de uma forma claramente contra aquele tipo de perseguição a jornalista, por exemplo, contra agressão a jornalista, por exemplo, contra determinadas pautas que são ricas, caras à sociedade, quando o Estado não se posiciona de uma forma clara à sociedade, ele dá a ideia subliminar de que ele está sendo conivente e está legitimando aquele tipo de conduta, aquele tipo de situação. E, então, isso é muito perigoso. E você veja que todas essas pautas, todas essas questões envolve a liberdade de expressão, envolve a Constituição do Estado Democrático e envolve também aquela política dos extremos, né? E da extrema direita que vem querer controlar o que se diz, controlar a forma como se fala, e que a partir do momento que aquilo ali não está alinhado a um determinado tipo de política ou de hegemonia de um poder constituído, ele pode ser extirpado, aniquilado, né? É aquela política da extinção. Se você não concorda comigo, então eu vou lhe aniquilar. Isso é exatamente o contexto antidemocrático. Então, o Brasil caminha mal nesse sentido, porque todas essas pautas que ele está sobressaindo em relação à falta de impunidade, né, seja do jornalismo, seja da violência política, seja da pauta de mortandade das pessoas trans, da violência contra a mulher, do combate à corrupção. Todas essas pautas estão ligadas ao quê? A uma consolidação do Estado democrático. Por isso que a gente precisa, toda vez, robustecer a questão da gente precisar fincar os princípios democráticos e fazer com que a sociedade compreenda que a gente precisa cada vez mais reafirmar os valores dos princípios democráticos,
quem está contra isso é porque não teve a percepção ainda de como não existe um caminho melhor do que a democracia, né? Então, eu acho que essa questão do jornalismo, infelizmente, nos coloca no ranking e está extremamente ligado com a questão da liberdade, com a questão da censura e com a relação de uma política de extremo, né? Do discurso de ódio, da fake news. Então, tudo que vem aí combater, ela entra em uma espiral de resistência, e essa resistência é que leva. Quando você perde o argumento, você vai para a violência, né? Então aí você vai matar, você vai bater, você vai agredir, né? Porque você não tem mais o que fazer com aquela predominância daqueles grupos. E, enfim, só para nos entristecer mesmo, Mauro. Professora Antonella, nesse aspecto levantado pela promotora Bianca, no sentido de que se a imprensa não fala o que eu quero, então eu sou contra o mensageiro, tudo isso está por trás de tudo que a gente tem visto aí em relação não só ao assassinato de jornalistas, mas o trabalho de cercear mesmo a boa informação e tudo que a gente viu aí ao longo dos últimos anos, né? Exatamente, Mauro. Na verdade, a liberdade de imprensa, ela não é digamos assim, um princípio apenas para a imprensa. Ela é fundamental para toda a sociedade democrática, porque, na verdade, somente quando se tem uma imprensa realmente livre, o que não significa, obviamente, que o direito de divulgar o que quer que seja pela imprensa, ele seja absoluto. É óbvio, não existem direitos absolutos, né? Os direitos, até mesmo o direito à vida, tem aqui e acolá algumas possibilidades de relativização em guerras, em coisas, em situações, a legítima defesa, por exemplo. Enfim, existe algumas, quer dizer, que dirá o direito à liberdade de manifestação e tudo isso. Existem, claro, seus limites. Mas esses limites, eles são dados a partir do momento em que não se estabelece censura prévia e se responsabilizem os órgãos de imprensa, aqueles que divulgam, por eventuais informações falsas, etc., se responsabilize devidamente. Mas não de se proibir a priori, muito menos de se perseguir. Então, por quê? Porque no ambiente democrático, embora caiba eventuais responsabilizações de órgãos de imprensa, se eventualmente esses órgãos abusaram da sua liberdade de imprensa, mas a regra geral é a liberdade, a regra geral é a proteção a isso, independentemente do conteúdo. A única grande obrigação que a imprensa precisa ter é uma fidelidade aos fatos. Ou seja, hoje estamos aí com essa coisa do fenômeno das fake news. Né? Quer dizer, de fato, você não pode compreender como algo que esteja dentro da liberdade de imprensa a produção de notícias falsas, pelo menos de forma deliberada. Agora, tirando esse aspecto, por exemplo, o fato da imprensa ser mais crítica ou mais elogiosa ao governo de plantão, isso absolutamente pode ser motivo de perseguição, menos ainda quando a imprensa é investigativa, menos ainda quando a imprensa muitas vezes é responsável, inclusive, por desbaratar esquemas criminosos, por trazer à tona coisas que ficariam nos recônditos, escondidas, né, do ponto de vista, inclusive, da classe política, da classe jurídica, etc., etc. Quer dizer, na medida em que a imprensa tem o seu trabalho protegido dessa forma, é que a imprensa pode efetivamente fazer todas essas investigações, todas essas críticas, e deve ter essa proteção. Né? Lamentavelmente, a memória recente do Brasil, infelizmente vou ter que colocar isso, né? Tivemos um presidente que hostilizava, nem um presidente, nem um governante gosta efetivamente da imprensa, porque a imprensa sempre vai ficar ali no pé, a imprensa tende a ser meio que de oposição mesmo. Por quê? Porque, de fato, a imprensa cumpre um papel importante na fiscalização dos governos. Né? O governo precisa ser fiscalizado. Assim, não podemos dar, por mais que a gente possa simpatizar com o governo de plantão, efetivamente é preciso que ele seja observado, que ele seja fiscalizado. Mas o governo anterior, ele chegou ao ponto de hostilizar, de criar um cercadinho para jornalistas e de começar a expulsar jornalistas e perguntar se o jornalista era do órgão X ou do órgão Y de imprensa e dizer que ali ele não era bem-vindo, ou seja, se cercar de pessoas apenas de jornalistas favoráveis, sem que fizessem perguntas impróprias e tudo mais. Então, criou-se um clima contra a imprensa independente, contra essa imprensa crítica, que é muito negativo, porque a imprensa crítica ela é fundamental. Eu digo assim, olha,
mesmo que eu fosse um dia uma governante, uma presidente ou governadora, ou seja lá o que for, essa imprensa crítica ela é muito necessária, porque ela vai apontar, inclusive, os erros eventuais de um governo e as possibilidades desse governo reformular isso, de tirar pessoas eventualmente que estejam saindo da linha. Tudo isso é muito saudável para a democracia, né? Então, a proteção a essa atividade ela é uma proteção necessária, o ataque à liberdade de imprensa é um ataque à democracia, ao Estado de Direito. Então, a sociedade precisa, de fato, se preocupar com isso. Jornalistas não podem estar sendo intimidados quando estão simplesmente cumprindo seu trabalho, fazendo seu trabalho. Olha, gente, por falar em fake news, no próximo bloco aqui a gente vai tratar a respeito das notícias falsas, né, das fake news que prejudicaram o avanço da imunização contra o HPV. 12h34 agora, a gente vai dar uma paradinha, mensagem do nosso apoiador, um gole de água para cada um aí, a gente já volta à consequência dos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Agora, faltando 25 minutos para 13h, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Tudo ao vivo, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, a TV da internet, também redes sociais. Ana Flávia Pires, vamos falar sobre o seguinte: especialistas apontam as notícias falsas sobre a vacina contra o HPV como uma das principais dificuldades para o avanço da imunização contra o câncer de colo de útero. Este ano são esperados 17 mil novos casos deste tipo de câncer, que, olha, é o terceiro mais incidente entre mulheres. A vacina é considerada o meio mais eficaz de prevenção ao vírus, transmitido por contato sexual, que também provoca câncer de ânus, pênis e vulva. Ana Flávia, temos números que demonstram a situação do atraso em relação a essa vacinação? Sim, então, Mauro, você vê, né, a vacina para HPV, eu me lembro, eu estava no mestrado ainda, quando a gente começou a discutir que a vacina chegaria, e foi uma vacina muito discutida, se realmente, porque existem muitos genótipos de HPV, e a vacina ela foi desenvolvida para genótipos específicos que causam câncer. Então, a gente tem um vírus oncogênico, um vírus que vai causar um câncer. E a vacina ela teve seu registro aprovado na Anvisa em 2007. Vai fazer quase 20 anos, né? Então, você veja as dificuldades, os desafios que a gente tem no Brasil de avançar tecnologicamente. Então, em 2007, a gente já tinha o registro na Anvisa da vacina. Nós só conseguimos incorporar a vacina no SUS em 2013, 6 anos depois. Depois de muita discussão, isso eu já estava no Ministério da Saúde, porque em 2010 ela havia sido recusada as pessoas que trabalham com saúde pública, né, entendiam que a vacina não protegia o suficiente, que não tinha tantos dados assim, e a gente só conseguiu incorporar essa vacina em 2013. E aí, em 2013, começa-se as fake news sobre, se você falar sobre vacinação de HPV para meninas de 9 anos, você vai estar estimulando o início da vida sexual dessa menina. São as fake news, são as narrativas, né? Aquilo, né, que eu trouxe vocês, as narrativas que se criam. Então, vai se criando essas narrativas sobre isso, que isso vai estimular aquilo, que você não deve vacinar, que você não deve fazer isso. Com isso, a gente não conseguiu avançar na vacinação do HPV. Por quê? Porque são crianças que acabam estando um pouco fora da faixa de vacinação, né? Você leva o filho para vacinar, eu levei meu filho para vacinar agora com 4 anos, ele toma 4 doses de vacina, que são os reforços. Daqui a pouco, com 8 anos, mais algumas.
Com 10 anos, você não vacina tanto mais. Então, você tem que retornar com essas crianças para o posto de saúde, esses pré-adolescentes, né? Como é que você vai fazer para retornar com esses pré-adolescentes para esse posto de saúde? Dr. Jarbas Barbosa, da OPAS, nosso diretor da OPAS brasileiro, falou essa semana na Câmara muito bem, ele disse o seguinte: as barreiras invisíveis da vacinação. Não basta ter a vacina no posto de saúde, lá esperando por um braço. Nós precisamos de ações que levem essa vacina para o braço desses adolescentes. E por que os adolescentes, né? Porque se você começa a vacinar antes até dessa pessoa iniciar uma vida sexual, você vai impedir a propagação desse vírus. Então, é mais interessante você começar a vacina o quanto antes, porque nós, de mais idade, que já temos uma vida sexual iniciada, muito provavelmente a gente já entrou em contato com esse vírus. Então, não faria tanto sentido, apesar de hoje a gente já ver que vai fazer sentido a gente se vacinar também, a gente vai começar essa discussão, mas por que vacinar essas crianças e esses adolescentes? E aí você me pergunta de números, Mauro. Infelizmente, a gente não tem números, como é que eu posso dizer, confiáveis para a gente discutir. Por quê? Porque não há um sistema robusto sobre isso. Então, o Ministério da Saúde compra, envia para estados e municípios, lá esses dados meio que se perdem sobre quem foi vacinado e quem não foi. Então, a gente não tem um número que possa se dizer exatamente de quantas pessoas foram vacinadas e quantas faltam. O que a gente pode dizer hoje é: o Ministério retomou uma campanha de vacinação com escolas, porque nós precisamos de ações intersetoriais, né? A saúde, ela só recebe problemas, né? Então, ela recebe problemas de quando uma pessoa chega lá sem identidade e aí ela não pode fazer um teste. Mas aí, não ter identidade não é um problema da saúde, é um problema de um outro órgão. Então, a gente precisa resolver e chamar outros setores para trabalhar junto. Então, a gente começa agora uma campanha de vacinação com escolas, muitos municípios já aderiram, e vai ser de extrema importância. É de extrema importância que os médicos, que os ginecologistas, que os urologistas, que conversem com os pais desses adolescentes para que levem os filhos a vacinar. E a gente conseguiu uma vitória super importante essa semana na Câmara, que é, além da gente precisar da vacina de HPV, a gente também precisa do diagnóstico do HPV. Hoje a gente faz o diagnóstico do câncer do colo do útero, mas a gente também poderia estar diagnosticando o vírus que antecede o câncer. Então, a gente teve aí o compromisso do deputado Wellington Prado, da deputada Laura Carneiro, de que a gente vai desenhar agora um projeto de lei para incorporar um teste mais sensível para o diagnóstico do HPV, porque, pasmem vocês, o teste Papa Nicolau, que é o que a gente usa para o diagnóstico do câncer de colo de útero, ele data de 1928, quando ele foi desenvolvido. Então, nós estamos em 2023, precisamos atualizar isso, e foi uma grande vitória. E o que a gente precisa agora é, mais uma vez, combater essas narrativas que vão se propagando, né? Essas mentirinhas que vão se propagando de que vai causar algum mal. E convido aí a vocês, se têm filhos nessa idade, de 9 a 15 anos, levem seu filho para vacinar. 18 minutos para 1 da tarde. Agora a gente segue por aqui. Programa Gente que Fala de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. O Ministério da Educação, gente, divulgou o relatório final elaborado pelo Grupo de Trabalho Interministerial Prevenção e Enfrentamento à Violência nas Escolas. E esse documento, esse relatório, denominado Ataques às Escolas no Brasil, Análise do Fenômeno e Recomendações para a Ação Governamental, reúne investigação e levantamento dos dados sobre os ataques e apresenta colaborações para a construção de políticas públicas. Entre as soluções emergenciais, o relatório propõe 13 pontos a serem trabalhados, que vão da atualização das leis ao enfrentamento até ao enfrentamento das subcomunidades de ódio e extremismo. Promotora Bianca, esses grupos de trabalho, essas grandes reuniões que acontecem, né, para a discussão dos temas importantes e os relatórios, os documentos vêm à tona com propostas, enfim, a gente tem bastante disso realizado pelos governos, pelos executivos, pelo próprio Congresso Nacional, os parlamentos diversos no Brasil, que a gente não vê a colocação em prática desses
desses trabalhos, de tudo que foi levantado, né? Será que dessa vez vai? É, eu fico muito impactada com essa questão desses massacres nas escolas, essa questão de você ter uma violência nas escolas partindo deles, entre eles mesmos. Eu acho que é um universo que a gente não conhece, a gente não trabalha com esse nível de violência entre adolescentes. A gente trabalha principalmente como Ministério Público, com a adolescência mais em periferia, que era aquele menino que era envolvido no tráfico, que ele entrava e aí praticava ato infracional dentro de um contexto de droga ou de um crime patrimonial. Agora, hoje a gente está enfrentando essa criminalidade que vem de rede social, que vem dessa questão do armamentismo, né, dessa questão da você tolerar o discurso de ódio. Então, isso é refletido dentro de um ambiente de adolescente, de criança, de uma forma mais inconsequente, né? Porque é isso que a adolescência traz, né? A pré-adolescência, esse fluxo de hormônio de você achar que você tem muito poder, que você pode tudo, que você está ali por uma causa muito maior do que essa. Tudo na adolescência é um grau de intensidade maior. Então, se ele está embutido desse discurso, né, de ódio, de contra, de exterminação, aquilo ali tem uma potencialidade letal gigante. Então, o que você fala, eu acho primeiro que a gente precisa reconhecer que o Estado não está preparado para esse tipo de violência. Isso é uma coisa que nos chama a atenção. A gente não está preparado para. A gente não tem experiência nesse assunto, de você trabalhar com massacre na escola, com aluno matando o professor, atirando em amigos, não é? E a questão do bullying. Então, isso é uma coisa. Então, esses relatórios eles servem para dar diretrizes e nortear. Então, precisamos de ação concretas, mas são leis, são normas que vão trazer essa ação concretas. Acho que não, entendeu? Não é uma solução que deva partir só do sistema de justiça, mas isso é uma construção muito de cultura familiar, e é muito mais complexo do que simplesmente você dizer que a gente vai mudar a norma, mudar a lei, que agora vai baixar a maioridade para os crimes, né? A maioridade penal para atingir crianças agora de 15, 16 anos, e que isso não vai resolver. Isso é uma decisão fácil, simples e extremamente errada, não é? Então, primeiro, eu acho isso, que a gente não tem expertise para esse tipo de enfrentamento, é uma coisa nova. Depois, que isso é um reflexo do que vemos vendo na política da intolerância, isso reproduz embaixo. Então, é isso, trabalhar também a cultura de paz nas famílias, a cultura da tolerância, a cultura da aceitação, do respeito à diversidade, a cultura, controle de rede social, que infelizmente é uma faca de dois gumes, né? Ela pode ser utilizada para o bem e para o mal, e a adolescente não está preparada para isso, para ver que a vida dela não é aquilo ali que ela vê na tela. Então, assim, acho bastante complexo, e acho que as ações concretas são muito mais amplas do que ações institucionais e de relatório e de mudança de legislação. Antônio Carlos, compartilha da avaliação da promotora Bianca. As ações são muito mais complexas e partem de outros atores também, não só de propostas apresentadas nesse relatório. Concordo plenamente. A doutora Bianca fez uma análise muito bem feita. E, de fato, o que nós estamos enfrentando, Mauro, é uma avalanche de inversão de valores, uma avalanche de controvérsias acirradas, né? Nós somos de uma época, eu, não todos aqui, por favor, mas eu sou de uma época em que as diferenças conviviam com tranquilidade, as convivências tinham uma relação absolutamente tranquila das diferenças, né? E, então, nós temos realmente a coisa bastante mais profunda, e diria até o seguinte: quando a gente vê um momento, doutora Bianca,
como esse em que você já tem prefeitos de alguns rincões, né, que falam assim: o município não é mais o maior empregador da cidade. O maior empregador da cidade é o crime organizado, né? Nós estamos diante de um quadro extremamente grave e que transcende, de fato, as discussões de uns grupos ou outros grupos. Nós vamos ter que fazer uma análise muito mais profunda. Confesso que é uma matéria para um aprofundamento tão grande que não sei se até cabe, nesse momento, qualquer abordagem nisso, porque, de fato, nós vamos ter que fazer com que você pega a criança, ela já de cara ela começa a conviver nas redes sociais com jogos, com coisas absolutamente de violência, em que a violência está presente, né? Então, nós estamos aí diante de um quadro bastante complicado. Penso que a violência nas escolas é um reflexo apenas desse quadro tão mais complicado que nós vivemos e precisamos nos mobilizar para isso. Professora Antonella, qual é a mobilização necessária, então, para esse enfrentamento à violência nas escolas? Veja, Mauro, eu corroboro bastante com as análises anteriores de Antônio, de Bianca. Eu acho que Bianca tocou, inclusive, uns pontos muito importantes referentes à cultura de paz. E eu diria, assim, em adendo, que nós precisamos ter, socialmente falando, para a própria sobrevivência civilizatória, alguns consensos mínimos. Então, por exemplo, entre a cultura de paz e a cultura da violência, não dá para sairmos da ideia de que precisamos de uma cultura de paz e não de violência. Então, quando se incentiva, por exemplo, o armamento da população, mais armas circulando, em todos os lugares onde isso acontece, a violência aumenta. Isso são dados objetivos. Basta ver o índice de violência. Se nós formos comparar, por exemplo, do mundo dito civilizado, do mundo dito, como é que se diz, de IDH elevado, né? O que antigamente chamavam de primeiro mundo, o mundo central. Se formos comparar, por exemplo, nos Estados Unidos, onde existe por conta daquela emenda constitucional, da segunda emenda lá da Constituição deles, que garantiu lá atrás o direito a possuir armas, num contexto muito diferente, diga-se de passagem, porque essa emenda é do ano de 1791, é de um período em que as armas mais potentes que se podia ter em casa eram um trabuco, um rifle daqueles que socava a bala e dava um tiro só e depois tinha que recarregar. Não era de AR-15, não era de metralhadora, não era de nada disso. E comparem o índice de violência nos Estados Unidos com de países de mesmo IDH e de mesmo padrão econômico, como Reino Unido, como Alemanha, como França, né, que são países onde a restrição às armas é bem maior e o índice de violência por armas de fogo é infinitamente menor. Dependendo do país, esse índice nos Estados Unidos é 15 vezes maior, 20 vezes maior. Ou seja, de países do mesmo plano, porque também não adianta comparar Estados Unidos com o próprio Brasil ou com países que não têm o mesmo nível, o mesmo padrão, não é? Nesse sentido. Então, vemos aí uma cultura de incentivo ao armamento que termina sendo também uma cultura de violência, né? Uma coisa é a arma, num determinado momento, ser utilizada como defesa. Primeiramente, a arma deve ser, na minha opinião, destinada a profissionais para isso, profissionais habilitados para isso, e, num segundo, algumas pessoas específicas podem precisar de arma para autodefesa, mas isso deve ser mais a exceção que a regra, porque essas armas circulando com facilidade armam o próprio crime organizado com mais facilidade. Então, o tráfico de armas, por exemplo, depois da liberação maciça de armamento no Brasil nos últimos anos, o próprio tráfico de armas ele diminuiu por uma razão muito simples, está mais fácil adquirir armas via CACs ou via esses mecanismos. Mas, voltando à questão da escola, transformar essa cultura significa instituir o direcionamento de cultura de paz, cultura da não violência. Isso passa por uma transformação também na própria educação e no fomento a soluções conciliadas, né? Soluções pelo diálogo e não pela violência. Quando se incentiva armamento,
se incentiva a violência. Eu acho que nós não tem uma fórmula mágica, mas eu tenho certeza que o caminho não é pelo fomento à cultura de violência, e sim pelo fomento de uma cultura de paz, de diversidade, de tolerância e de diálogo. É por aí. Ana Flávia, vamos fazer um paralelo aqui com a saúde, porque a saúde a gente tem que olhar da seguinte forma: é trabalhar a prevenção, não é tratar a doença, né? Então, a gente tem que pensar na cultura de paz, não na cultura de violência, tudo na base da prevenção. Exatamente. E a gente já discutiu isso aqui, né, Mauro, anteriormente, né? A importância da gente trabalhar a prevenção e como ela é complexa. Por quê? Porque a prevenção, ela gasta hoje para você não gastar no futuro, né? Então, na saúde, você gasta hoje com vacina, para você não gastar lá na frente, você tem que imaginar esse gasto, muitas vezes extrapolar esses gastos, né? Mas eu acho que foi muito bem colocado que a nossa sociedade não está preparada, né? A gente não sabe como agir, né? Como que a gente vai agir com essa violência na escola? Colocando seguranças na escola, né? Foram feitas várias ações, né? Vistoriando a mochila das pessoas, né? Que entram, que saem dali, quando, na verdade, o que a gente precisa mesmo é trabalhar né? Dentro da casa dessas pessoas, entender. Está acontecendo violência doméstica ali dentro? Por que essa violência está extrapolando para a escola? O trabalho com adolescente não é simples mesmo, né? Tudo é maximizado, né? Como já foi colocado aqui também, sentimentos são maximizados, tudo é maximizado, então é desafiador mesmo, e a gente precisa dessa aproximação escola, casa, né? Agora, a gente vê que nos Estados Unidos essa facilidade de acesso às armas nos leva a crer que lá essa violência ficou mais extrapolada por essa facilidade, e aqui, quando a gente vê nos últimos 4 anos um maior acesso a essas armas também, a gente também sentiu um pouco mais essa violência, eu tenho essa visão. Mas eu acho que, como você disse, o que a gente precisa vamos prevenir, né? O que está acontecendo e como que a gente vai trabalhar nessa prevenção, extremamente desafiador, viu? Para quem trabalha com educação, realmente tem meu sentimento de gratidão aí para como que a gente vai trabalhar isso. Gente, olha, faltando uns 5 minutos para uma, o tempo está bem apertado aqui, bem curtinho. Eu vou passar bem rapidamente por esse último tema aqui. Deputados e senadores, mas que dobraram nos últimos anos o poder de direcionar as verbas do orçamento federal, mas isso não tem sido acompanhado por medidas de transparência, critérios ou participação popular. Iniciativas batizadas como edital de emendas ou emendas participativas são adotadas por pouquíssimos congressistas, cada um com um modelo diferente. Na regra geral, cada parlamentar decide por conta própria o direcionamento das verbas das emendas, previstas em 46 bilhões e 300 milhões de reais em 2023. Antônio Carlos, bem rapidamente, os parlamentares podem muito, mas eles não podem tudo, né? Isso tem que seguir aí esse edital, né, de emendas, a coisa tem que ter transparência, tem que estar tudo às claras. E eles, claro, olham sempre para os locais onde eles vão receber votos, tá tudo errado, né? Está bastante errado, infelizmente, Mauro. Nós estamos assistindo a uma foi profetizado por Ulisses Guimarães, que você quer ver, se você acha ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo, que é um tema que eu acabo recorrendo sempre, Mauro, porque não tem jeito, ele se torna absolutamente verdadeiro, né? E isso é prejudicial a esses grupos que estão tomando conta dos parlamentos de uma maneira geral, e fazendo os parlamentos perderem a sua pluralidade, que é a sua maior virtude, funciona contra eles próprios, porque eles perdem o norte correto oferecido pelo contraponto, oferecido pela discussão ampla. E o que nós estamos enxergando é o resultado dessa concentração de poder, tá, que se reflete nisso. Uma das premissas, com certeza, de Ulisses era o seguinte: quem vai fazer as regras das próximas eleições são os atuais ocupantes. Eles vão fazer uma regra que os favoreça. A mesma coisa está acontecendo com essas verbas que, infelizmente, estão concentradas e cada vez mais concentradas num segmento de poder, em vez de ser amplamente discutido com a sociedade. Promotora Bianca, em 30 segundos, sua análise. Em 30 segundos, eu podia
Vou resumir com a palavra clientelismo, né? A política de toma lá da cá. Então, essas verbas vão para não para quem precisa mais, mas para quem destinou mais voto. Vão sempre para aqueles rincões eleitorais de cada partido, de cada parlamentar que se sente comprometido. Então, isso viola um pouco o princípio republicano da coisa pública, de que você deveria direcionar aqueles recursos para os municípios, as comunidades que precisam mais, e não aquelas que você tem mais voto. Então, acho aí que um ponto aí é uma questão de normatividade. Acho que aí deveria existir lei vinculando as verbas para comprovação de necessidade, não para comprovação da quantidade de voto, né? Porque isso gera a política do toma lá da cá. Tipo assim, você me deu voto, então eu lhe dou dinheiro. E isso gera também a desobrigação em relação a outros valores. Diz assim, olha, eu comprei seu voto, seu voto está pago, você queria tanto e eu paguei tanto, agora estamos quites, eu posso fazer o que quiser. Não sei se é terminou. E é um sistema que vai se alimentando, né, Bianca? Sim, vai sempre em benefício, e a sociedade perde a credibilidade da política, e a política parece que não está muito preocupada com isso. Muito bem, gente. Olha, o nosso tempo se esgotou, infelizmente. Vamos colocar um ponto final aqui na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje. Quinta-feira por aqui é sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estiveram com a gente doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de justiça em Pernambuco. Ela coordena a Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público e do Grupo de Trabalho Observatório do Ministério Público em Defesa da Democracia. A professora doutora Antonella Galindo, vice-diretora da Faculdade de Direito do Recife. Ana Flávia Pires, bióloga, diretora da Germsure Biosafe e Consultoria, e o Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Gente, um abraço a vocês, muito obrigado aqui em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, que é sempre realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da Rádio 365, o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Lucas, um bom programa para você, uma boa tarde também para a audiência. A gente volta a se falar amanhã a partir do meio-dia, ao vivo, com mais uma edição do programa Gente que Fala. Tchau, até amanhã.